Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Se você chegou agora, este é o canal Tarô com Michele Molina. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje sejam todos para mais uma dinâmica de relacionamento amoroso. Vamos ver aqui o amor em pauta está no ar. Então vamos para mais um vídeo aqui. Mentalize aí o seu ser amado, ele ou ela, traga para a mesa de jogo aqui. Já vai se conectando com a energia do cristal aqui, tá? Tem esse primeiro cristal branco aqui, entra em sintonia para ver se está te chamando a atenção para receber as mensagens, ou a segunda opção, que é essa pedra da ametista. Então, hoje aqui a gente vai ver, né, o que essa pessoa sente ao pensar em você hoje, independente de quando você está vendo esse vídeo. O que essa pessoa sente por você hoje, ao pensar por você hoje. O que essa pessoa sente ao pensar em você hoje, tá bom? Então, vamos começar aqui com o quartzo branco, esse cristal branco, uma pedra bruta. Então, pensa aí nele, tá? Nele ou nela. Vamos descobrir aqui o que ele sente quando pensa em você. O que sente ao pensar em você. A energia da rainha de paus, o quanto você é uma pessoa maravilhosa, né? A energia do 2 de paus e a energia do 3 de espada. Aqui eu vejo que essa pessoa, olha, energia central, né? 2 de paus. Então, ela aqui está afirmando o quanto essa pessoa hoje está pensando muito em você, né? Essa pessoa está pensando na dinâmica, ela está pensando o que esse relacionamento, o que você traz para ela, né? Então, ela sente que precisa também tomar algumas decisões, tá? Algumas decisões que seja realmente confortável para ele ou para ela. Essa pessoa pensa, vê você como uma pessoa, uma energia, uma vibe muito dinâmica, uma pessoa muito segura de si, uma energia assim que traz muita beleza, que traz muita atração, né? A rainha de paus aqui vem trazendo essa energia de uma pessoa muito empoderada aqui, tá? Então ele sente, ele percebe você, né? Ele ou ela percebe-se você, mas o que está acontecendo? Ele também está sentindo uma opressão. Ele está sentindo, não sei o que aconteceu na dinâmica de vocês, mas o quanto a situação de vocês, em algum contexto de briga, de afastamento, algo que você falou, algo que você fez, o quanto isso também machucou ele. Então, ao pensar em você, existe alguma coisa, algum conflito, algum acontecimento que traz uma certa amargura no coração dessa pessoa, tá? Ela se sente um pouco, talvez, desvalorizada, ela se sente traída, se sente desmerecida, alguma coisa que você falou feriu emocionalmente essa pessoa. Então, quando ela pensa em você, talvez a maneira como você se afastou, como você procurou se impor, né? Talvez você tenha colocado algum tipo de basta na relação de vocês, na situação, cobrou alguma coisa. Então, quando essa pessoa pensa em você, ela sente o quanto isso, essa sua atitude, esses seus comportamentos, o que você fez, o que você falou, o quanto isso traz uma certa opressão, uma certa tristeza para essa pessoa, tá? E essa pessoa, ao pensar nessa situação, é como se a pessoa se sentisse assim muito traída mesmo, tá? Não sei se teve traição, assim, realmente é nesse nível, né? Mas às vezes é traição, assim, de sentido de valores, de não ter sido compreendido, compreendida. Então, essa pessoa hoje, ela está pensando muito na dinâmica de vocês e ela sente isso, tá? Ela tá sentindo aí um pouco triste, né? Um pouco machucado, um pouco machucada quando pensa em relação a você. O que mais, né? A energia do Ás de ouros, Ás de espada, né? Vamos ver aqui quais são os pensamentos, o que mais que a gente tem aqui. A energia da roda da fortuna, e virou mais uma aqui, ó. A energia do diabo, tá? Essa pessoa, ela tá buscando, sim, ter clareza, buscando alguma verdade, talvez tenha algumas coisas que não estão tão claras assim em relação a vocês, tá? O que ela sente, o que ele sente, o que pensa em relação a você. Mas essa pessoa, assim, ela está pensando bastante e está buscando ter uma clareza aqui. Tem alguma coisa aqui que precisa ser mudado dentro da dinâmica. Essa pessoa está com muitas incertezas também em relação a vocês. O que caminho seguir? Existe uma certa confusão mental ali. A pessoa, sabe quando a pessoa tá sentindo tudo isso, mas hoje ela tá com a cabeça bagunçada, ela não consegue ter certeza de nada, ela não consegue pensar em nada, ela não tá conseguindo ter essa clareza, ela tá buscando pela clareza, tá? Dos seus sentimentos, dos pensamentos, o que fazer com você, o que fazer com a relação, o que fazer com a vida dele ou dela, né? Mas essa pessoa aqui tá um pouco instável, tá? Ela sente que
que você faz parte do destino dela. Talvez vocês tenham sofrido várias idas e vindas dentro desse relacionamento, que essa pessoa, de alguma forma, ela sente que existe uma conexão a mais aí, né? Uma conexão entre vocês. E aqui, tanto que, olha, a energia do arcano do diabo caiu embaixo do 3 de espada, né? Quando eu perguntei quais são os sentimentos que ele ou ela sente quando pensa em você. Então, assim, o pensamento está muito obcecado, né? Está pensando muito, está pensando o quanto está se sentindo pressionado, quando está se sentindo amarrado. Talvez, se em algum contexto, em algum momento, essa pessoa pensa em seguir a vida dela para frente, eu acho que é melhor eu... tem alguns momentos, né, que hoje essa pessoa pensa assim, sabe quando ela tá, e se eu ficar com essa pessoa? Ah, mas e se eu realmente vou escolher aqui, seguir meu coração, acho que essa situação deu, não dá mais para mim, estou muito machucado, ou estou machucando essa pessoa demais, ela não merece isso, eu preciso seguir. Mas existe aqui uma certa obsessão, né, uma certa química, um certo desejo de, ao mesmo tempo, estar com você, embora esse sentimento, essa situação esteja machucando essa pessoa. Tá? A energia do arcano do diabo mostra que existe algumas sombras que essa pessoa precisa estar encarando dentro do seu psique, né? Então, hoje, essa pessoa, ela tá realmente aqui com a mente um pouco perturbada quando ela pensa na dinâmica de vocês, tá? Não sei se vocês são casados, se vocês estão solteiros, estão brigados, se teve alguma, assim, né, alguma situação que realmente esteja machucando você ou machucando ela, mas essa pessoa, pelo menos hoje, está tendo um lapso de consciência de que existe algumas sombras que precisam ser encarados, tá? Deixa eu ver aqui quais são os reais sentimentos que essa pessoa nutre por você. 10 de copas. Existe uma idealização, né, do que é felicidade, do que é estar feliz com você. A energia do arcano da morte, e a energia do 4 de copas. Então, aqui, sentimentalmente, essa pessoa, ela sente, olha, existe uma idealização aqui do que ela acredita ser certo, do que ela acredita ter um relacionamento, do que é amar, né? Mas sentimentalmente, essa pessoa também, ela tá um pouco de saco cheio, tá? Ó, quando eu perguntei ali, né, o que essa pessoa sente ao pensar em você hoje, lembra que essa é a energia do 3 de espada. Existe uma situação aí que traz um certo sofrimento, tá? Como eu falei, pode ter havido a traição, alguma quebra de confiança? Pode. Pode ter sido uma discussão onde você falou, onde a pessoa falou algumas coisas, algumas verdades, algumas, sabe, no calor do momento que machucou muito? Sim. Mas essa pessoa, ela sente que algo precisa ser mudado. Sentimentalmente, essa pessoa está irritada, ela está machucada, tem algo que ela realmente está precisando soltar, tá? Tem uma situação dentro dessa dinâmica que precisa realmente ser cortada. É como se aquilo que a pessoa idealizou, tá? Aquilo que ela estava pensando, aquilo que ela estava idealizando como um relacionamento, ela está percebendo que não está fluindo nem para você e nem para ela. Então tá tendo essa consciência, tá? Que algo precisa ser mudado mesmo. O que está estragando vocês, o que estragou vocês até hoje, quando vocês tentaram voltar, quando vocês tentaram ter uma dinâmica diferente, isso precisa ser mudado, tá? E existe até uma irritação aqui com o arcano da morte, né? Onde a pessoa realmente está de saco cheio dessa história e ela precisa fazer essa transformação. Algo precisa ser mudado, algo precisa ser renovado, porque existe uma insatisfação muito grande aqui de algo que ou você está oferecendo para essa pessoa e não está bom, tá? Eu não quero, não aceito, isso eu não quero, né? Não quero isso. Ou então, a maneira aqui como ela também, acaba que caindo no mesmo, né? Como as coisas que ela tem ofertado para você, a maneira como ela ofertou para você, aquilo que ela idealiza dentro de um relacionamento, você também não está querendo receber, né? É como se tivesse assim, não estivesse em sintonia um com o outro. Então, hoje, o pensamento dessa pessoa está um pouco assim conflitante em relação às dinâmicas de vocês. Existe aqui um sentimento de amargor, tá? Um sentimento assim de necessidade profunda de estar mudando, porque existe uma mágoa, existe um ressentimento aqui em relação às coisas que está acontecendo. Então, hoje, a pessoa, ele ou ela, está pensando sobre a situação que gerou um sofrimento tanto para você quanto para ela, tá? Para ela e para ele aí, no caso. E essa pessoa está pensando aqui realmente aqui nas coisas que precisam ser transformadas, que precisa ser mudada dentro da dinâmica entre vocês dois, tá? Pelo menos hoje essa pessoa está pensando nisso. Vamos tirar aqui bem rapidinho uma cartinha
das atitudes dessa pessoa, as possibilidades, mais uma vez, arcano da morte. Essa pessoa vai tomar uma atitude em relação ao que não está sendo legal, tá? Vai haver aqui uma transformação muito significativa, tá? Talvez alguns de vocês percebam que essa pessoa vai estar rompendo alguma coisa, vai tentar chegar em você e vai sentir que esse relacionamento não dá mais, tá? Pelo menos hoje, hoje não dá para conversar. Hoje a gente não vai seguir em frente. Então pode ser que, sabe, quando você insiste, manda uma mensagem, tenta conversar e você vê que hoje para o campo de decidir ficar junto ou não, hoje vocês não estão em sintonia, tá? Então eu vejo aqui que o arcano da morte aqui caindo embaixo da outra arcano da morte, né? Como as atitudes da pessoa, a pessoa vai tentar resolver as coisas, realmente vai batalhar, pelo menos, tá? E para tentar mudar essa situação, mas esse batalhar aqui talvez seja a pessoa deixar algo que para ela fazia sentido, que ela até gostava, mas que não está mais fazendo sentido para ele ou para ela hoje, tá? Então, hoje, para a dinâmica, assim, qualquer tentativa que vocês venham ter vai ser algo assim que vai ser a melhor escolha vai ser, não, se for para ser assim novamente, para entregar isso, para receber isso, eu não quero mais, tá bom? Então, deixa eu trazer aqui um conselho para você. Vou tirar 2 cartinhas, tá? Acredite no poder da sua própria magia, né? Vou tirar, opa, vou pegar essa aqui que virou, que essa aqui escorregou. Banquete, diminui o ritmo e celebre a si mesma. E a energia do moral seja a sua prioridade. Então, aqui, em relação a você, não sei o que aconteceu na dinâmica de vocês, se traiu, se sentiu traída, né? Mas aqui vem falando para você não ficar acelerado ou acelerada em relação a essa situação, tá? É como se, de alguma maneira, você precisasse se priorizar. Se você errou, o outro errou, é como se, assim, o que dá para ser mudado? A gente consegue consertar isso? Os meus pedidos de desculpa vai ser o suficiente? Tá? Se teve um reconhecimento da sua parte, você deseja realmente estar mudando isso e a pessoa quer receber isso, beleza, tá? Mas se não quer, também é escolha. Então, aqui é importante que você seja a sua prioridade, que você diminui o ritmo no sentido de se sentir culpada, se sentir culpado, tá? Em relação à dinâmica, em relação ao que recebeu, em relação ao que ofereceu, porque, assim, o que dá para ser resolvido, vai ser resolvido, o que não dá, vai ficar como lição. Então, se você não se priorizar, você vai acabar se condenando, né, e entrando num martírio de muita culpa em relação a esse envolvimento, a essa situação de vocês hoje, tá bom? Então, vamos para a segunda leitura aqui, tá? Agora, vamos para quem escolheu a ametista. Vamos lá, vamos ver aí o que ele ou ela sente por você hoje, ao pensar em você hoje, o que ele ou ela sente por você ao pensar em você hoje. Energia do 10 de espada, o que ele ou ela sente por você ao pensar em você hoje, o que ele ou ela sente ao pensar em você hoje. 5 de copas, mais uma aqui, energia da rainha de copas. O que ele sente ao pensar em você? Olha, ele sente que, apesar de todo o sofrimento, precisa ser seguido, precisa seguir em frente. Aqui existe sentimentalmente muita dor, muito sofrimento, tá? E aqui tá até casando um pouquinho com a leitura anterior. Não sei se alguns de vocês que leu o primeiro estão aqui, né? Porque o que acontece? 5 de copas aqui. Existe um pesar muito grande, sabe? Uma lamentação, um sentimento de luto por algo que perdeu. Então, assim, se teve na dinâmica de vocês um rompimento, um afastamento, uma briga, essa pessoa sente muito arrependida do que aconteceu, tá? Tem muito arrependimento aqui. E essa pessoa sente que essas marcas, que esse sentimento, que essas atitudes vão deixar feridas, onde ela precisa se curar, ela precisa se levantar, precisa seguir em frente, mas ela sente que essa atitude trouxe uma lição muito grande em relação a ela, tá? Então, assim, não sei se essa pessoa deu mancada com você, ou se foi você que deu mancada com essa pessoa, tá? Mas ela sente aqui um pesar muito grande e sente que essa ferida vai ser carregada
com ela, né? Então, sentimentalmente, quando ela pensa em você hoje, tá? Quando ela pensa em você hoje, ela pensa com um pouco de pesar, o quanto ela, talvez, algumas dinâmicas de você, essa pessoa se sentiu muito ofendida, se sentiu traída, não se sentiu valorizada, tá? Ela sente que esse rompimento, essa briga que vocês tiveram, esse acontecimento está trazendo muito sofrimento para ela, que se ela tiver que seguir em frente, ela vai ter que, assim, levar um tempo para ela estar se equilibrando emocionalmente novamente, tá? Então, ela pensa em você com carinho, pensa o quanto você traz um certo nível de acolhimento, de empatia para ele ou para ela, tá? Vamos ver o que mais aqui, né? Quais são os pensamentos? Quem mais que pensa, né? Cavaleiro de espada. Tá pensando aí na conversa que vocês tiveram, né? Da dinâmica que vocês tiveram, na discussão, talvez, né? A energia do 7 de paus e a energia do arcano da morte. Olha, talvez isso aqui realmente seja até uma continuidade da primeira leitura que eu fiz, né? Porque essa pessoa está pensando aqui, né? O quanto essa discussão, o quanto essa troca, essa mensagem, né? Porque assim, o Cavaleiro de Espada me traz muito essa sensação de quando vocês tentaram aí interagir, se comunicar, e teve algumas farpas, né? Então essa pessoa pensa, olha, 7 de espada, ela, no momento, ela tá pensando assim que talvez esse distanciamento seja necessário. Ela tá pensando que você está se protegendo de alguma coisa, né? Talvez de não se sentir magoado novamente, se sentindo magoada novamente, e essa pessoa pensa que a energia da morte, que algo precisa ser transformado, algo precisa ser mudado, né? Então, assim, talvez aqui, se essa pessoa está se sentindo ferida por você, se foi alguma coisa que você causou nessa pessoa, ela pensa aqui que talvez de alguma maneira ela precisa ainda ficar esquivada, porque se não ter essa atitude, vai haver algum tipo de conflito, de maus entendidos, onde vocês tentam ali conversar e de repente acontece ali alguma dinâmica na conversa de vocês que não sejam legal, que daí acaba acontecendo de vocês ficarem presas no passado e não conseguindo o quê? Não conseguindo resolver, não conseguindo seguir em frente, não conseguindo se libertar daquilo que está sendo ruim para vocês, dentro dessa dinâmica, sabe? Da conversa, do sentimento, do arrependimento, disso que aconteceu entre vocês. É como se, assim, não consigo liberar desse passado, não consigo resolver essa questão, então vocês acabam ficando presos. Então, essa pessoa pensa, né, que precisa se libertar disso, tá? Vamos ver, essa pessoa, ela tem o desejo de estar se aproximando de você? Essa pessoa, ela pensa em se aproximar? Está estudando, 8 de ouros. Ela está até estudando essa possibilidade, mas essa pessoa, ela está um pouco focada nas questões dela, tá? A energia da lua, e caiu aqui a energia do rei de ouros, né? E caiu junto aqui o ás de paus para vocês, tá? Deixa eu só virar a carta aqui, o ás de paus. Vou considerar aqui o fundo do deck. Então, assim, ó, essa pessoa, ela quer se aproximar de você? Olha, no momento ela tá um pouco confusa ainda, tá? Eu vejo aqui uma dinâmica onde existe um sofrimento, tá? Existe alguma coisa que não deu certo, não sei se tem alguma energia do passado aí, alguma situação que esteja envolvendo, de repente, outras pessoas na relação de vocês dois, tá? Mas essa pessoa, ela tá um pouco, assim, encarando os seus próprios sentimentos que estão incertos, tá? A energia da lua traz um pouco de falta de clareza em relação ao que sente, ao que percebe, ao que vai ser em relação a vocês dois. Hoje essa pessoa está muito confusa, então seria um momento que, se assim, se a pessoa chamar você para conversar, tenta ficar um pouco off também, deixa para amanhã, tá? Deixa para amanhã, porque hoje talvez as coisas não sejam tão favoráveis, talvez exista uma lamentação, talvez exista uma energia assim, de ficar lembrando muitas coisas do passado que não foram legais e não vai ser bom para vocês, tá? Essa pessoa, talvez hoje ela esteja, então, mais focada em tentando estudar uma maneira de estar tendo clareza, mas ela não vai conseguir, então o que ela vai acontecer? Ela vai ficar focada nas suas questões. Então hoje ela sente, você tá no consciente dela, no inconsciente dela, tá? Se ela parar para lembrar de você, tem toda essa dinâmica que eu passei para vocês, mas sentimentalmente ela tá tentando fugir disso, né? Sentimentalmente ela tá tentando deixar isso de lado. Olha, se eu pensar nisso, se eu pensar nele ou pensar nela, isso vai me trazer assim um certo conflito que eu ainda não estou conseguindo lidar. Então, deixa eu focar aqui no meu trabalho, nos meus estudos,
deixa eu interagir aqui, assistir um pouco, vou sair resolver algumas coisas, para quê? Para que eu não pense e não tente tomar alguma decisão hoje importante, tá? Porque essa pessoa, ela tem sim o desejo de estar resolvendo isso, ela tem o desejo de estar indo resolver, mas ainda existe muita mágoa, existe ainda muita incerteza, e existe ainda muita falta de clareza em relação ao que está acontecendo em relação a vocês, tá? E o arcano da morte aqui está gritando para mim, né, em relação ao sentimento, da necessidade de deixar algumas coisas para trás mesmo, mas existe algo entre vocês ali, a nível sentimental, que não está conseguindo romper isso, e isso acaba atrapalhando a dinâmica da interação entre vocês. Às vezes, uma conversa aí que vocês tentam até resolver, tento aí tentar, vamos sair para jantar, vamos fazer alguma coisa junto, vamos sair aí, e de repente, no meio da noite, no meio da conversa, acaba acontecendo algum atrito ali que vocês pensam, poxa, né? De novo isso, tá? De novo essa chateação, tá bom? Então, hoje, no momento, é isso para vocês, tá? Eu vou trazer aqui uma mensagem, tá? Mensagens de coração. O que que essa pessoa guarda no coração inconscientemente? Vou trazer duas cartinhas aqui para vocês que ela gostaria de estar falando para vocês, tá? Tá guardando aqui em relação, tá de ponta cabeça a vocês. Sem você, há um vazio que nunca se completa. Cada lembrança sua desperta um profundo sentimento em mim, né? Sem você, há um vazio que nunca se completa. Cada lembrança sua desperta um profundo sentimento. Lembra que eu falei para você? É por isso que essa pessoa ela tá tentando não pensar em você, porque toda vez que se acontecer hoje dela lembrar em você, de ter lembrado em você, vem esse sentimento, esse avalanche de sentimento aí que não está nada claro para ele ou para ela. Nunca desejei te machucar ou gerar ilusões. Meu coração sempre quis o seu bem. Então, assim, se você se sente magoado, né, magoada por ele ou por ela, como eu falei, eu não sei se foi você que magoou ou se a pessoa teve essa atitude. Ele mostra que isso, a maneira como tem lidado, como tem resolvido, foi de uma forma equivocada, sem pensar, tá? Mas no fundo, existe aí essa lamentação, né? Não é à toa, né, que a pessoa se pega 5 de copas, né, se lamentando por algo que aconteceu, que deu errado, né? Focando ali, poxa, no meu erro, por que que eu fui dar essa mancada? Por que que eu fiz isso, né? Então, existe essa lamentação muito, muito forte no inconsciente dessa pessoa, tá? Ela tá bem arrependida, sim, e se ela pensa em você hoje, ela pensa, assim, com muito nível de pensamento, de arrependimento, de sentimento, o quanto essa pessoa falhou em não entregar o que você desejaria, que você merecia, tá? O quanto essa pessoa falhou. Mas hoje, no momento, essa pessoa, as atitudes dela, né, próximas atitudes dela, ela vai tentar ficar um pouco mais off, concentrada um pouco mais nele ou nela, porque sabe que ainda não está conseguindo ter clareza em relação, né, ao que vai ser o futuro de vocês, tá bom? Então, essa é a sua mensagem de hoje. Aguardo vocês aqui para uma próxima leitura. Até mais!